turma de radiologia ela já tem uma base de endócrino, eles já passaram pela uma disciplina chamada de metabolismo e reprodução, e acredito eu que a farmácia ainda não teve essa base específica da parte de endócrino. Bom? E lembrando que a farmácia, vocês têm a fisiologia 2 no próximo semestre, e vão agregar outros sistemas, tá? Por exemplo, principalmente a parte cardíaca, cardiorrespiratória, tá? E o sistema nervoso autônomo. Então, pessoal, eu já vou colocar aqui o nosso slide, dando continuidade naquele slide de gravação da aula passada, tá? Para a gente começar a discutir. E se tiver alguma dúvida da aula anterior, por favor, tragam até mim, tá? Pode colocar aí as perguntinhas aí no chat, ou me chama aí no microfone que a gente pode discutir essas questões aqui simultaneamente, tá bom? Bom, ok, pessoal? Então, agora nós vamos conhecer, vocês já tiveram a parte introdutória, né? Vocês viram lá que o nosso sistema endócrino, juntamente com o nosso sistema nervoso, são os dois principais sistemas para manutenção da nossa homeostase, ou seja, manutenção desse equilíbrio envolvendo todos os sistemas do corpo. Tá? Então, vocês viram também que o nosso hormônio, ele é controlado principalmente em três vias de controles de secreções hormonais. Primeiramente, a via neural, ou seja, neurônio controlando a secreção de hormônio. Nós vimos também que o hormônio é uma substância química que funciona como um mensageiro químico, né? Esse mensageiro químico ele é produzido através de uma glândula endócrina e vai ter uma ação em um determinado órgão, né, um determinado tecido, ou na própria órgão do tecido glandular também. Então, pessoal, eu já falei que o primeiro nível de controle hormonal é neurônio controlando a secreção de hormônio. Nós temos essa aqui é a principal, né, a via nervosa. Nós temos hormônios controlando a secreção de hormônios e nós temos também eletrólitos, né, nós chamamos de controle humoral, ou seja, eletrólitos como sódio, potássio em si, controlando a secreção de hormônios. Então, pessoal, juntamente com o nosso sistema nervoso, o sistema endócrino é um dos principais responsáveis para a nossa manutenção de equilíbrio da homeostase. Tá? Então, nós já passamos aí da outra aula gravada sobre a hipófise, tanto a hipófise anterior como a posterior, que é o nosso hipotálamo, passou pela tireoide, paratireoide, vocês viram a importância que é o aspecto do metabolismo, o nosso funcionamento do metabolismo com base nos hormônios da tireoide, que é a T3, T4, ou simplesmente a tironina ou a tiroxina. Então, pessoal, vamos entrar agora, discutir sobre a parte das suprarrenais ou glândulas adrenais. Deixa eu ver aqui no chat, quem está me chamando aqui no chat, ou é só nome? Só um minuto. Tá, vamos dar continuidade aí. Bom, nossas glândulas suprarrenais, ela tem a localização aí, são duas glândulas acima dos rins, tá, pessoal? Que vão secretar hormônios, e hormônios principalmente que agem no nosso sistema cardíaco, tá? Então, nós temos os grupos da adrenalina e noradrenalina, que é uma camada específica dessa glândula, tá? Chamado de camada medular.
ou seja, produz mediadores químicos do sistema nervoso autônomo, principalmente. Então, eles vão produzir a parte da epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina, ou norepinefrina, que é a noradrenalina. Daqui a pouco eu vou falar sobre a parte funcional dela, tá? E nós temos também a camada cortical, ou seja, que produz os hormônios corticosteroides, a base de esteroides. Tá? Então, nós temos, como exemplo, a aldosterona, ou simplesmente mineral corticoides, ou seja, controla a taxa de sódio e potássio. Tá? Como? A aldosterona, juntamente com a vasopressina, que a gente viu na outra aula, que é o nosso hormônio antidiurético, são os dois principais responsáveis para a manutenção líquida do nosso corpo, ou seja, são os dois principais mecanismos, tá, para controlar o nível de água do nosso corpo, para a gente não ficar desidratado. Tá? A aldosterona, por exemplo, ela é secretada em altos níveis, principalmente quando você está perdendo muito líquido ou você não está ingerindo água. Tá? Vocês podem perceber, por exemplo, quando você ingere pouca água, a sua micção ela começa a ficar o quê? Com um amarelo de coloração mais forte. Justamente porque a aldosterona ela é aumentada, ela é secretada na própria glândula adrenal e vai agir logo nos rins, fazendo o seguinte: eu vou reter sódio e, ao mesmo tempo, eu vou excretar potássio. Tá? Eu retendo sódio nos rins, o que acontece? Eu tenho o quê? Eu vou começar a reter mais água também. É aquela questão, quanto maior a quantidade de sódio, você não retém mais líquido, aumenta até o inchaço em si, quando você se alimenta com muito sódio. Então, a aldosterona tem esse papel também. Ela faz a retenção de sódio, com isso vai reter água, e por outro lado, ela excreta. Ela acaba excretando o potássio, por isso que a urina fica com esse amarelo mais forte, né, na coloração, quando você está consumindo, ingerindo pouca quantidade de água. Ok? Bom, um outro hormônio à base dos corticosteroides é a glicocorticoide ou simplesmente cortisol. É o nosso hormônio do estresse, o nosso hormônio da vigília, aquele hormônio que te dá estímulo, né? Aquele hormônio quando você está devendo, certo? Devendo aí, aquele hormônio que não te deixa dormir, aquele hormônio que não te deixa dormir com várias preocupações do seu dia a dia, mas é um hormônio também que te deixa, que mantém você acordado aí durante o seu dia a dia de trabalho em si, tá bom? Ele é ligado totalmente ao nosso estresse, seja ele físico, emocional, enfim. Até aquele estresse bom, né, porque a gente pensa que estresse só é ruim, tá? Mas convenhamos, vamos lá. Se domingo eu vou marcar uma aula às 5 horas da manhã para vocês, né? Vamos fazer uma aula online, certo? A maioria de vocês, ou melhor dizer, 100% de vocês, né, já vai começar aí, aqueles nomão feios, só no pensamento, tal, vai achar ruim. Eu vou ligar o computador lá no domingo, 5 horas da manhã, acho que não vai aparecer ninguém. Todo mundo ia estressar e tudo. Isso é um estresse ruim para vocês. Agora, vamos fazer diferente? Como o professor é gente boa, tudo mais. Vamos para a praia domingo, tá certo? Vamos ficar uma semana lá, tudo para minha conta. Só porque o voo, ele vai sair às 5 horas da manhã, né? Então, 5 horas da manhã, eu tenho certeza que tá todo mundo aí, as meninas já vai estar todo mundo maquiado, né? Cabelo escovado, tem gente que nem vai dormir, tá certo? Todo mundo alegria, ninguém xingou o professor, tudo mil maravilha, né? Todo open bar, tudo comida por conta, né? Enfim, foi um estresse. Mas foi um estresse o quê? Positivo, né? Foi maravilhoso, mas secretou também o hormônio do cortisol. Foi um estresse benéfico, né, na sua concepção. Enfim, e esse hormônio, pessoal, ele está muito ligado ao seu metabolismo de carboidratos e proteínas, principalmente. Tá bom? Diz aquela pequena parte, né, de grupo de pessoas que falam, né, que o estresse engorda, né? Então, ele tem a ver, né,
assim, indiretamente tem a ver, sim. Por quê? Psicologicamente, algumas pessoas, por exemplo, ligam o estresse a algum sentimento de se alimentar, né? Ou não se alimentar. Tem gente que estressa e come, tem gente que estressa e perde totalmente o apetite, né? E outra questão é, excesso do cortisol também, ele tem influência na utilização, principalmente de carboidrato, de glicose como fonte energética, ou seja, o seu corpo diminui a quebra de glicogênio, a utilização desse glicogênio como fonte de energia. Então, ele dá uma diminuída. Então, a tendência é que você gasta menos energia quando está, às vezes, muito estressado, né? Eu estou falando do estresse, aquele estresse contínuo, todo dia, tá? E não é bom. Por quê? O estresse contínuo, pessoal, ele cronicamente, ele se torna, ele pode o quê? Desenvolver várias outras patologias. Tá? Porque quando você está estressado, a sua adrenalina, ela geralmente fica um pouco mais alta, né? Você começa a reter, vocês viram aí, reter alguns eletrólitos, como sódio, vocês diminuem a capacidade de gerar energia à base de, principalmente de glicose. Então você começa a ficar sem ânimo, sem aquele estímulo de fazer qualquer outra atividade, você acaba o quê? Colocando o seu corpo para baixo mesmo, tanto fator psicológico como fisicamente. Tá? Isso acaba gerando outras patologias, tantas patologias físicas, fisiológicas, como patologias também psíquicas, né? Por exemplo, a depressão. Então, está muito ligado essa questão, esse hormônio muito importante aí, relacionado ao cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Mas, igual eu falei para vocês, esse hormônio tem pontos positivos, tá bom? Desde que seja estímulos agudos, né? De liberação de um estresse, ou esses efeitos, né, negativos, seja a longo prazo aí, tá bom? Então, nós vamos aqui a ação da adrenalina e noradrenalina, são os nossos hormônios, são um grupo de catecolaminas, nossos hormônios cardíacos, né? Ou seja, vão agir diretamente no nosso sistema cardíaco. As principais funções delas são ter ação cardiovascular e respiratória. Olha que bacana. A adrenalina, por exemplo, pessoal, ela age tanto, né, no nosso coração, principalmente aumentando a força de contração, aumentando a contratilidade cardíaca, ela tem influência até na quebra de glicose. Vocês podem perceber o seguinte, quando vocês têm um evento que libera muita adrenalina, tá? Um evento de estresse aí, por exemplo, passou um pouco desse estresse, né? No intervalo assim, de 10, 15 minutos depois, vocês têm aquela vontade, por exemplo, de comer carboidratos. Por quê? Excessos níveis de adrenalina, ela faz consumir, quebrar muita glicose, principalmente na corrente sanguínea. Então, você tem essa necessidade, essa vontade, né, de comer carboidrato, doces ou massas, né? Ninguém aí passou um estresse, né, queria quebrar meio mundo aí, vai lá comer um tomatinho com alface. Ninguém faz isso. Principalmente vai no carboidrato, aquela caixa de chocolate, aquela pratada de massa maravilhosa, enfim, só para se sentir melhor depois, tá bom? Mas é o seu corpo pedindo, porque ele consumiu muita glicose, tá? E olha só que nós temos também uma parte respiratória, porque a adrenalina tem um importante papel de bronquiodilatação, ou seja, expandir seus brônquios. Vamos lá, exemplos. Uma pessoa que entra em choque anafilático. O que é choque anafilático? Tomou reação, está com uma reação alérgica, né? De alguma medicação, algum alimento, alguma picada, por exemplo, de abelha, de outro inseto em si. Então, existe uma reação alérgica, ou ela está com crise asmática muito forte. Existem alguns casos que a pessoa entra em choque cardiogênico, ela tem que tomar adrenalina. Por quê? Porque no momento dessa reação alérgica,
exemplo, um choque anafilático, pessoal, os brônquios dela aconteceu com uma bronquioconstrição, né? Os brônquios lá no sistema pulmonar, por onde passa o ar, tá certo? Para esse ar chegar com bastante oxigênio, para realizar a hematose, para fazer a troca gasosa. Então, quando esses brônquios estão fechados, né, ou pouco abertos, o ar não está passando, por isso que a pessoa tem aquela crise, não consegue respirar. Então, a adrenalina faz o que? A broncodilatação, ela dilata os brônquios também, ela tem essa ação. Até porque, fisiologicamente, você precisa disso. Tá? Por exemplo, quando você vai fugir aí tá correndo um cachorro na rua, tá certo? Você começa a correr desesperado, né? Mulher gritando, socorro, aquela coisa toda, os homens não sei o que faz, tem hora que o cachorro sobe na água, pula o muro, enfim. Então, o que acontece? Você ali está precisando, adrenalina liberando, sua musculatura esquelética fazendo esforço, consumindo oxigênio, né, o tempo inteiro, aumentando esse consumo de oxigênio, você precisa de mais o quê? Mais oxigênio também na respiração, tá certo? Por isso que existe essa ação fisiológica da adrenalina em expandir seus brônquios justamente para você ter uma capacidade melhor de captar o oxigênio. Bom, então, as glândulas endócrinas, né, outra ação da adrenalina, noradrenalina, ela tem ação em outras glândulas endócrinas, músculo e tecido adiposo, além de estímulos emocionais que a gente fez aqui, um apanhado de vários exemplos para vocês englobar todas essas funções principais da adrenalina e noradrenalina. Bom, então, pessoal, essa aqui é a parte onde está explicado aí para vocês, tá bom? Que eu discuti sobre a regulação em si, da ação, né, dos mineralocorticoides, o cortisol em si, a gente já discutiu aí, porém está descrito aí para vocês, tá certo? Tudo que eu expliquei sobre o processo aí, da concentração aí do potássio em si, liberação da aldosterona, aquela relação principalmente a sua micção vai ficar mais amarela, né? Esse controle do sistema renal em si, ligado juntamente com a aldosterona. Tá? Então, aqui também está a parte de um esquema para vocês, que eu deixei para vocês depois estar estudando aquela relação sobre o processo do cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Eu acabo ligando demais a minha fala e acabo deixando de passar o slide em si, que às vezes eu nem vejo o slide aqui, a gente já chegou, já explicou. Isso é saudade de uma sala de aula, né? Nem olhar para o slide e deslanchar a aula lá para vocês, tá bom? Mas me perdoa, mas é bom que já está aí no slide para vocês depois estar estudando aí o momento da gravação e alinhando juntamente com a parte do slide, tá? É só uma questão aqui, pessoal. Na verdade, eu expliquei na outra aula, né? Esse hormônio aí, corticotropina, né? Essa corticotropina, ou seja, é o ACTH que está aí, a setinha aí, juntamente com a hipófise anterior, que secreta o ACTH, que a corticotropina é um estimulante, tá, pessoal? Ele é o fator estimulante lá no seu sistema nervoso do cortisol. Então, vamos lá, quando você tem um momento principalmente no estresse, tá? Vamos colocar de novo o exemplo do estresse. Então, o estresse seu, na verdade, ele é desencadeado via sistema nervoso, correto? Então, o seu próprio sistema nervoso vai agir diretamente lá na hipófise anterior a secretar a corticotropina, que é o ACTH, que é um corticotropina que é um estimulante do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, ela vai agir diretamente lá nas glândulas adrenais a secretar o cortisol, ok? Bom, outros hormônios aqui, pessoal, que a gente vai ver a respeito do STH, né, que é somatotrófico, ou
simplesmente o hormônio do crescimento, né? A somatostatina também chamado, tá? O hormônio do crescimento, GH. Então aqui nós temos a principal função, né, do GH, ele atua no crescimento, promovendo o alongamento dos ossos e estimulando a síntese de proteínas e desenvolvimento da massa muscular. Então o GH, pessoal, ele é seu hormônio do crescimento e desenvolvimento. Na nossa fase de adolescência, por exemplo, é o que são os níveis mais altos que tem de liberação, é na fase da pré-puberdade ali, adolescência até o início da nossa juventude, tá certo? Até os 18 anos a secreção dele é muito alta, né? Tanto é que ele favorece a quebra de gordura, a quebra de proteína, de glicose, tá bom? Por quê? Vocês podem notar, pessoal, que quando uma criança entra na fase pré-puberdade, até a fase da adolescência ali, até a juventude, ele tem assim, até uma perda de peso considerável, porque ele está crescendo, né? Se gasta muita energia para sintetizar tecidos, ou seja, para produzir novas células, tá? Ele gasta muita energia e os nossos maiores níveis de hormônio do crescimento, pessoal, eles são liberados principalmente o quê? Durante o repouso, durante o descanso, certo? Ou seja, aquela sua tia, né, a sua mãe, a sua avó, não sei, o pessoal mais antigo aí, às vezes o pessoal falava assim, menino, realmente a avó que gostava, vai dormir para você crescer, né? E ela, empiricamente, ela estava certa, tá, pessoal? Porque os níveis de hormônio do crescimento, ele é secretado principalmente quando nós, né, estamos dormindo, certo? São os maiores picos de liberação do hormônio do crescimento, ok? O pâncreas nós vamos deixar para outra aula, tá? Deixa eu voltar aqui para a gente discutir algumas questões aí, certo? Deixa eu voltar aqui. Prontinho? Perguntinhas? Vamos lá, pessoal? Ligadas a esses hormônios, ou da outra aula também. Tenho 12 participantes agora neste momento. Algum hormônio, alguma glândula que desejam discutir a mais, pessoal? Pode perguntar no chat, pode perguntar também no microfone, pode ficar à vontade. Então, se está tudo ok, eu vou explicar o pâncreas ainda. Dá tempo, né? Vamos aproveitar a aula. Vamos lá, vamos discutir o pâncreas aqui, pessoal. O pâncreas não é tão demorado assim, dá para discutir aí, tá? Bom, vamos lá, olha só. Então, nós temos, pessoal, no pâncreas, nós temos... o pâncreas é uma glândula mista, né? Ele faz parte tanto do nosso sistema digestivo quanto do nosso sistema endócrino, né? O que é a parte do sistema digestivo dele? Principalmente secreção de alguns líquidos, né? Enzimas digestivas, tá? E a porção endócrina que a gente fala, onde nós temos o quê? Células específicas, tá? Especificamente as células alfa, as células beta e as células gama. Por exemplo, as células beta secretam insulina, as células alfa secretam glucagon e as células gama vão secretar o quê? A somatostatina, né? Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês, sem passar o slide, que esse slide aqui, na verdade, eu deixei esse textão aí, tudo para vocês, tá bom? Mas eu prefiro que vocês prestem atenção em mim e depois utilize esse slide aí para você estar estudando. Então, vamos lá. O mecanismo da ação do pâncreas, pessoal, que é uma grande responsabilidade no controle da nossa glicemia,
Tá? Então, a nossa glicemia, ela é por alguns níveis controlados via insulina, ok? O que a insulina faz? Assim como você come o alimento, você começa o processo de digestão e absorção, essa glicose que está na corrente, essa glicose no processo de digestão, ela vai ser jogada na corrente sanguínea, né? Então, quando se joga muita glicose na corrente sanguínea, acaba subindo, elevando a sua glicemia. Então, quando se detecta via sistema nervoso, olha, a sua glicemia está aumentando, o que acontece? Já vai haver o quê? Uma secreção, uma liberação de insulina na sua corrente sanguínea. Então, o que a insulina faz? Ela chega no seu receptor específico, principalmente no músculo, tá? E no fígado, vai lá na musculatura esquelética, vai encontrar o seu receptor e abrir o que é a permeabilidade dos receptores específicos, ou seja, aqueles canais proteicos, tá? Que ficam lá na membrana dos tecidos. E essa glicose, ela vai ser o quê? Estocada, vai ser transportada, lembrando que a insulina não transporta a glicose. Quem transporta a glicose são os GLUT4, né? A insulina vai o quê? Apenas abrir a abertura, né, desses canais específicos para a glicose ser transportada para dentro do músculo, por exemplo, e ser armazenada em forma de glicogênio. Tá? Então, quando a sua glicemia aí já começa a baixar com a ação da insulina, o que o pâncreas faz? Libera a somatostatina. A somatostatina fazer o controle da própria insulina, ou seja, bloquear a ação dela. Então, aqui nós temos, olha só, aquela questão de hormônio controlando a ação de hormônio. Nessa situação onde a somatostatina está controlando a insulina. Tá? Então, vamos lá. Aí você ficou um período sem se alimentar, né? Aí sua glicemia começa a baixar. O que seu corpo faz? Ou senão, quando você está precisando de muita glicose, o que seu corpo faz? O oposto da insulina. Ele vai secretar na corrente sanguínea, ele vai até os seus depósitos de glicogênio e faz o quê? A liberação, favorece a liberação desse glicogênio e para a corrente sanguínea, para ser utilizado como energia novamente. Eleva e desce a nossa glicemia, principalmente com esses dois hormônios, né? A insulina e o glucagon. E a somatostatina faz o controle, o balancete dos dois aí, tá certo? Então, só para agregar, principalmente essa parte da insulina com a relação da diabetes. Como eu disse para vocês, quem produz a insulina, as células beta que ficam localizadas, são células específicas lá no pâncreas, tá certo? Então, quando há um defeito genético nela, principalmente herança hereditária, ou uma patologia, quando eu falo a maioria, cerca de 80% dos casos diabéticos do tipo 1, tá? É parte de herança genética. Mas pode acontecer, por exemplo, uma patologia, por exemplo, uma pancreatite, pode desenvolver um diabetes do tipo 1. Então, quando essas células beta que produzem insulina, elas deixam de produzir insulina, tá? Então nós estamos considerando essa pessoa como diabetes do tipo 1. Okay? Agora, quando uma pessoa desenvolve uma resistência periférica, ou seja, quando a insulina vai encontrar o seu receptor, encontra a resistência, não tem funcionalidade, tá? Nós chamamos de diabetes mellitus resistente, tá? Ou seja, a insulina não está se ligando ao seu receptor, nós chamamos de quê? Diabético do tipo 2. Esse aqui está mais ligado principalmente, tá, à questão alimentar, à questão de obesidade, à questão de sedentarismo, essa diabetes do tipo 2, que ela pode ser controlada, tá, a nível farmacológico, a nível de dietas, a nível de exercício, certo? Mas ela pode ser controlada, ok? Essa diabetes aí do tipo 2, certinho? Deixa eu voltar lá com vocês agora. Então, pessoal, está aqui passando descrito aí para vocês essas ações, tá?
a parte das funcionalidades e vão deixar essas gônadas, né, os hormônios sexuais aí, para outra aula para vocês, tá ok? Vamos lá? Perguntinhas sobre insulina, glucagon, pâncreas, somatostatina. Bom, o pessoal da farmácia aí, principalmente, já deve ter ouvido falar sobre a insulina de ação lenta, de ação rápida. Tiveram aulas nesse sentido aí, dos tipos de insulina? Oi? Ainda não? Deixa eu só falar. Porque é o seguinte, pessoal, às vezes, as pessoas, por exemplo, diabéticos, né? Como é que tem que tomar insulina? Isso é de acordo, claro, o médico endócrino vai avaliar essa questão aí, tá? De acordo, claro, com a necessidade fisiológica da pessoa, entendeu? Então, na parte sintética, farmacológica, tem dois tipos de insulina. Uma é de ação lenta, ou seja, ela vai fazer que o seu corpo, né, utilize essa glicose de forma mais lenta, porém a durabilidade dela é em torno de 24 horas, essa ação farmacológica dessa insulina de absorção lenta, justamente para manter aquele equilíbrio na corrente sanguínea, com o depósito de glicogênio em si. Agora, existe também as insulinas de ação rápida, ou seja, o diabético ele toma logo após as refeições, as principais refeições, né? O café da manhã ali, o almoço, o jantar, enfim. Então, ela já tem uma ação mais rápida justamente para glicemia, tá? Não aumentar rapidamente, principalmente logo após grandes refeições. Teve uma época aí, pessoal, tomara que isso aí diminuiu, tá bom? E pessoas estavam tomando insulina, né? Falava que era a vacina do diabético. Né? É cada nome que eles falam aí. Daqui a pouco vai cortar a aula aí, mas dá tempo para falar. Na verdade, a vacina do diabético era insulina. A pessoa estava aplicando insulina para perder peso, tá bom? Realmente vai perder peso por um tempo, tá? Mas, fisiologicamente, depois seu pâncreas vai parar de produzir também insulina, né? Desde que seja natural. Então, não é um bom negócio. Bom, perguntinhas, pessoal? Senão vai cortar o nosso vídeo aqui. Vou deixar a aula gravada lá na semana 17 para vocês, tá bom? Tem atividade valendo 30 pontos para entregar lá no final de dezembro, tá? Já dá um preparatório para vocês para estar realizando a prova. Pode fazer com calma. Semana que vem eu não vou fazer atividade, justamente para você ter um período a mais para estar respondendo, tá?